Boa noite, graça e paz. Vocês devem estar se perguntando por que que eu tô com esse chapéuzinho aqui. Mas eu acabei de voltar do retiro, né, nesse período do carnaval, da igreja Comunidade Pão da Vida, né, no qual teve um concurso de fantasias, né, e eu fui de camponesa chique. Mas o motivo meu de estar fazendo esse vídeo é somente para registrar o meu testemunho que eu dei hoje lá. Só que o vídeo ficou muito baixo, né? E eu preciso registrar o que aconteceu comigo. Em 2011, eu passei por um acidente no qual eu quebrei as duas pernas. Tenho platina, né? Uma haste metálica na perna até hoje. Fiquei de cadeira de rodas, né? E quando eu voltei a trabalhar, que eu fiquei de muleta também, né? Quando eu peguei a muleta, eu já comecei a trabalhar de novo. Um homem, um senhor de idade, foi até meu serviço, dizendo que queria se associar. E atendi ele, tudo, e do nada ele me fala que Deus tinha me dado um livramento. Eu lembro que eu não sabia exatamente o que era isso, livramento, né? Que eu pouco ia para a igreja, né? Eu me dizia católica, mas nem na igreja eu ia. Minha vida era só farra, só cachaça, amanhecer, fumar, né? E então eu não entendia muito. E eu lembro que na época eu não quis muito entender, não. Não fui atrás, eu pesquisei na internet, mas não quis acordar para as palavras daquele senhor, que ele me disse que era para eu entregar minha vida a Jesus e que Deus tinha um projeto muito grande na minha vida. De lá para cá, muitas lutas, muitas batalhas, né? Brigas, né? Porque eu bebia muito, meu marido também bebia muito, a gente brigava muito, né? E em 2014 eu passei, eu posso dizer assim, pelos piores dias da minha vida. Em maio veio uma notícia para mim, no qual eu perdi o chão, acabou meu mundo. Acabou minha vida, mas eu precisava perder aquela vida para nascer de novo. E sem entender o que estava acontecendo na minha vida na época, eu pedia para Deus, Senhor, me mostra por que tudo isso está acontecendo na minha vida. Por que na minha família? Por quê? Eu queria entender o porquê. Meu marido estava num lugar do país, minha mãe com minha filha em outros lugares, em consequência desse problema. E eu não queria mais viver, eu não queria acordar, eu só queria dormir e esquecer. Nisso eu já estava fazendo casa de paz, já estava frequentando as células e veio o convite para mim no encontro com Deus. Eu lembro que na época eu não tinha dinheiro, mas o pessoal falou, quem quiser ir, fica de um lado, quem não quiser ir ou não puder ir por qualquer outro motivo, por algum motivo, fica desse lado de cá. E eu fiquei do lado do pessoal que queria ir. Deus tocou os meus líderes, né? E eu fui abençoada pelo Orvino e pela Ivone com a passagem para esse encontro. A partir daí, mais lutas, muito mais lutas. Eu lembro que eu via vultos dentro dessa casa. Eu lembro que eu dormia, eu não tinha um sono bom, meu sono era perturbado. Eu acordava e via silhuetas de homens, de pessoas me velando do lado da minha cama. Mas eu não desistia, não ia desistir de ir. Eu queria saber tudo que estava acontecendo na minha vida. E fazia uns tempos, desde maio, e o encontro foi em julho. Então, de maio até julho, eu estava sem ver minha filha, porque ela estava para Londrina. A viagem da minha mãe eu lembro que atrasou, e a minha filha foi chegar justamente no dia do encontro.
E eu fui, busquei ela lá no centro, não querendo deixá-la, mas tive que deixar porque algo me dizia que eu ia encontrar a resposta naquele lugar. Peguei, fui com o coração apertado, cheguei lá. A partir do momento que eu entrei naquele lugar, eu já senti uma paz grande, né? Mas muita dor ainda, né? Passei por ministrações no primeiro dia, entendimento, tomei um entendimento assim de que do que eu fazia era pecado, eu não tinha noção de que estava pecando. E o segundo dia, eu lembro assim, eu queria muito, eu via as pessoas falarem, nossa, o encontro é tremendo, nossa, eu tive uma revelação e eu precisava dessa revelação. E eu pedi, a conselho de uma menina, eu pedi para Deus, ela falou, pede para Deus que Ele vai te mostrar, Ele te revela tudo que está acontecendo na sua vida. E eu pedi. No terceiro dia, numa oração muito forte, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo, no qual eu não sabia nem o que era. Na verdade, eu não achava que existia. Eu achava assim que falar em línguas, cair, se render, era teatro, né? Eu achava que isso não existia, né? Eu falava, não, esse pessoal tá mentindo, isso daí não existe. E no meio dessa oração, eu comecei a sentir as pernas tremer, o olho tremia, o estômago embolava, parecia que eu ia vomitar. E quando eu vi, eu estava falando em línguas. E eu senti muito medo, mas ao mesmo tempo eu já queria aquilo. E quando eu me entreguei, vieram as revelações. E foi me revelado que na minha vida não tinha culpados, somente vítimas. Eu, minha filha, meu marido, minha mãe, né? Todos nós éramos vítimas de um inimigo que queria me destruir. Ele queria me destruir, mas não conseguiu. Porque Deus, ele trabalha certinho, né? E voltei de lá com o coração aliviado. Nunca mais vi nada. Nunca mais sonhei com nada. Fui liberta do vício do cigarro e da bebida. Meu marido no mesmo dia foi liberto do cigarro e da bebida. E Deus me revelou tudo o que estava acontecendo e o que ia acontecer também. E nessa revelação do que ia acontecer, Ele me mostrou a minha mãe, eu, meu marido, todos nós unidos de novo, dentro de uma igreja. Só que eu não sabia como proceder, né, para que aquilo acontecesse. E pedia para Deus, Senhor, me mostra qual é o caminho que eu devo tomar. Eu fui em agosto, visitei meu marido, né, e voltei para Cuiabá, fui onde ele está. E agora em dezembro eu fui de novo, fui em Londrina, onde minha filha está, né? E lá chegando, ao passar de alguns dias, a minha mãe me disse o que é que eu deveria fazer. Eu na dúvida, eu falei assim, fiquei pensando, falei, mãe, não sei. Eu cheguei aqui em Cuiabá, eu falava, pedia, né? Falava, Senhor, me mostra qual é o caminho correto que eu tenho que tomar, o que é que eu tenho que fazer. E aí nesse pensamento eu dormi e sonhei que eu estava fazendo essa mesma pergunta para Deus, só que no sonho, né? E Ele disse para mim, a sua mãe já te disse o que fazer. Então, Deus usou a minha mãe para me dizer o que é que eu devia fazer da minha vida. Qual o caminho prosseguir para que aquela revelação que Ele me deu do que vai ser o nosso futuro aconteça.
Então, a partir daí, eu tô indo embora. Eu vou morar com meu marido, construir uma casa. E eu sei que posteriormente a minha mãe, meus filhos vão para lá também. E é isso. Hoje eu sou liberta. Hoje eu sou de Jesus. Eu lembro que depois dessa revelação, tinha algumas conhecidas nesse encontro, né? E uma delas era a Rilzeni. Eu olhei para ela, né? Nossa, assim, muito abalada, porque eu não, eu esperava, eu pedi tanto por uma revelação, mas não esperava que ia ser tão nítido assim para mim, entendeu? E eu lembro que eu olhei para ela e só falei assim: quanto tempo nós perdemos? Eu me arrependo disso. Quanto tempo eu perdi para entender que Jesus é meu Salvador? Quanto tempo eu perdi, né, me enganando com o mundo, né? Porque era uma felicidade falsa. Não existia. Eu achava que eu era feliz e não era. É isso que eu tenho que deixar para falar para vocês, entendeu? O meu testemunho é esse. Hoje eu sou de Jesus. Amém.